Olá, tudo bem? Hoje eu acordei pensando numa fase da minha pré-adolescência e adolescência, que na época minha avó era doente cardíaca e meu pai praticamente obrigava a gente a dormir com minha avó. Eu e minha irmã Tânia. Quer dizer, eu gostava muito de minha avó, mas para ir para casa de minha avó tinha que passar pelo meio do mato. E eu tinha medo. E também, às vezes, eu tava brincando e 8h30 tinha que ir pra casa de minha avó, que ela dormia cedo. E 8h30 tinha que ir pra lá, tinha que interromper as brincadeiras. Quando eu tinha 12, 13 anos, para dormir com minha avó. Uma noite era eu, outra noite era minha irmã Tânia. Aí depois, quando minha irmã Tânia foi para Santos, aí eu tive que continuar a dormir com minha avó. Meu pai estava certo, claro, minha avó era cardíaca e tinha que ter alguém para dormir com ela. E hoje em dia é difícil os pais ter essa autoridade que os netos vão dormir com seus avós. Às vezes consegue, às vezes não, às vezes é do próprio neto que quer ir, que quer ali ficar, tem aquele, amor, aquele carinho pelos avós e vão ficar com os avós. Tenho muitos parentes e conheço muita gente que tem muitos netos, mas eles não ficam com os avós, eles dormem sozinhos. Os avós com 70, 75, 80 anos de idade, 80 anos de idade estão dormindo sozinhos. Aí quer dizer, fica ali pensando, meu pai estava certo. Meu pai era uma característica, uma cultura da época que os pais mandavam mesmo, tinha autoridade sobre os filhos, e se não fosse apanhava. Então meu pai não estava incorreto não, estava correto. Aí, certa vez, em 2011, eu fiz um texto inspirado nas crianças do Hospital Cirurgia, Hospital João Alves, e na minha experiência com minha avó Júlia. Um sonho após a vida, está no meu blog. A morte faz parte da vida. Aparentemente, a vida não faz parte da morte. A vida tem sabor, beleza, perfume, música e o toque do amor. Teoricamente, na morte, o corpo não sente, não ouve, não vê, se esvazia todos os sabores e perfumes. Dos meus 9 anos aos 17, eu tinha que dormir com minha avó, separada e cardíaca. Botei aqui 9, viu? Pensei que era 12, aí como eu acordei atrapalhada. Separada e cardíaca, como na casa não existia cama de solteiro, dormíamos juntas. Muitas madrugadas, deixa eu botar aqui, eu ficava a observar sua respiração com medo que ela morresse. Cena de terror imaginária. Acordar com minha querida vovozinha mortinha, defunta. No dia da sua morte, que não foi na sua cama e sim no hospital de distância, presenciei o seu último momento agonizante, que me levou a passar 2 anos dormindo de luz acesa, com medo que o fantasma da minha querida avó se manifestasse. Hoje, como contadora de histórias do grupo Prosarte, tive algumas experiências relacionadas com a morte, podendo presenciar em quarto de hospitais, mãos comungando a fé, a esperança na luta da vida. Lembro de uma jovem de 15 anos que ia se operar do coração. Na véspera da cirurgia, passei a tarde no hospital, contei-lhe histórias, e ela pediu à minha irmã que orasse por ela. Passado 4 dias, eu voltei ao hospital para visitá-la e saí deprimida. Uma enfermeira relatou que na manhã da cirurgia a garota pediu à sua irmã que lhe fizesse uma trança para ficar bonita depois do operatório. O coração não resistiu. Guardei apenas a lembrança do seu último sorriso. Não desisti das minhas visitas. Senti que essa era a minha ligação, minha ligação com a morte faz parte da minha missão. A idade e as aparências dos doentes me enganavam com maestria. Conheci idosos que eu pensava que ia morrer, e jovens que pensava que iria se recuperar logo. E como me enganei.
E está acontecendo isso agora na pandemia, né? Diz a Bíblia em Eclesiastes 11, né? Tem um pensamento da Bíblia que fala sobre isso, sobre esse engano, né? Que a gente pensa que o jovem vai, né, sobreviver e o idoso vai morrer. Um dos jovens que eu visitava tinha 18 anos, alegre e comunicativo. Fiz-lhe visitas durante 3 meses. Algumas vezes encontrei-o abatido, sem fé, achando que não sairia do hospital vivo. Convidei a missionária Elizabeth Bacelar para ministrar a palavra de Deus, que o deixou muito animado e esperançoso. Certa vez, encontrando muito triste, dei-lhe de presente um livro de minha autoria, Sementinha de Abóbora. Ele adorou saber que eu escrevia e disse que mostraria o livro aos amigos quando retornasse à cidade. Doce esperança, quando voltasse para casa. Neste dia avisei-lhe que ia passar 15 dias sem visitá-lo, e quando voltasse queria a notícia da sua alta. 20 dias depois, senti que alguém passou a mão nos meus cabelos. Chorei, esperei amanhecer e liguei para o hospital, pedi informações, e a atendente disse, sinto muito, e apenas 18 anos e tantos sonhos. Orei pelos seus familiares, e senti no meu coração que a morte não é o fim. Qual seria o sentido da vida se a morte anulasse nossos sonhos e projetos? Conheci um garoto lindo como a luz do sol, 12 anos. Toda vez que eu voltava do hospital, contava a meus filhos sobre a sua força de vontade, o sorriso, a energia que ele passava, apesar do sofrimento de longos meses. Era o Vitor. Em um dia de domingo acordei triste, com um aperto no coração. Pensei em visitar meu amiguinho. Convidei minha irmã missionária para irmos ao hospital. Na hora do almoço tomei uma taça de vinho e dormi. Deixamos a visita para o outro dia. A morte não tem hora. O coração fala e a gente não ouve. Relatar essas experiências faz doer o coração. Mas acredito que o coração que não dói é porque já está morto. Um dia, meu sonho de vivente, que todos tenham o mesmo conforto nos hospitais, que pessoas visitem mais os enfermos, que os médicos e os enfermeiros se vejam no olhar do outro. Um sonho após a vida. Eu, morta, contando histórias para Jesus e seus anjos. Quem sabe, Sementinha de Abóbora e outras histórias, Sementinha de Caju, a Minhoca Lolita. Quantas histórias nós temos para contar para Jesus. Obrigada. Paz e saúde para todos.